coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Senhor, quero ser como tu. Senhor, quero ser como tu. Eu quero ser um vaso em tuas mãos, Senhor. Quero ser como tu. Aleluia. Quantos querem ser como o Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Vamos glorificar o Senhor Jesus mais uma vez. Glória a Deus. Entre o Senhor. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. E os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O que foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. E o teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Teu nome é o mais alto, cante. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. E os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam: Santo,
santo para sempre. E o teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo para sempre. Tu sempre serás, tu sempre serás, santo, santo para sempre. Glória a Deus. Levanta a sua mão para o céu e fala assim: Deus é grande. Fala mais alto, então. Deus é grande, Deus é grande. digno de louvor. Cante a Ele. Grande É o o Senhor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Diga que Ele é grande, diga que Ele é maravilhoso. A cidade de nosso Deus, teu santo monte, A alegria de toda a é o Senhor e digno de louvor. Ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra E céu, Queremos o teu nome, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. e só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. E só tu és
Quantos crer que só Ele é o Deus Todo-Poderoso da nossa vida? Glória a Jesus. Vamos neste momento orar, vamos agradecer ao Senhor, vamos clamar mais uma vez em oração. Amém, queridos? Glória a Deus. Oremos. Meu Deus, te adoramos, meu Deus, porque só o Senhor porque só o Senhor é o Deus Todo-Poderoso da nossa vida, Senhor. Não há outro. Todas as coisas, meu Deus, de amor e de glória estão patentes aos teus olhos. Tudo, Senhor, meu Deus, o que se passa, Senhor, meu Deus, aqui, Senhor, está diante dos teus olhos. O Senhor é a nossa justiça, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o socorro bem presente, meu Deus de amor, em todo momento da nossa vida. Nós nos rendemos totalmente diante da tua presença, te louvamos de todo o nosso coração, Senhor, salmodiamos, meu Deus soberano e eterno, porque o Senhor verdadeiramente é o nosso Deus, a nossa força, o socorro bem presente, meu Deus soberano, em todo o tempo da nossa vida. Te exaltamos, te glorificamos, ó Deus soberano, porque o Senhor, aleluia, tem cuidado de nós, de uma forma especial, de uma forma maravilhosa, meu Deus. Os nossos olhos não podem ver, mas nós podemos, meu Deus de amor, professar, Senhor, meu Deus, com os nossos lábios, meu Deus, que pela fé, Senhor, nós vemos muitas coisas, meu Deus soberano, acontecendo, meu Deus de amor, e é por isso que nós glorificamos, nós exaltamos o teu santo e o teu glorioso nome, Senhor. O Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia, Senhor. A nossa mesa, Senhor, tem tido fartura, porque o Senhor nunca deixou faltar o pão de cada dia, ó Deus. O Senhor, ó Deus de amor, de glória, tem nos abençoado, Senhor. Obrigado, Senhor, com a saúde, meu Deus soberano, nós temos alcançado todos os dias, meu Deus, a saúde, porque o Senhor nos dá, Senhor, saúde para viver, Senhor, meu Deus. Nós glorificamos, nós exaltamos ao teu nome neste momento, Senhor. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Aleluia, glória a Jesus. Graças a Deus. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus. Você pode declarar? E declaramos as tuas maravilhas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus. E declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará neste dia, trazendo vitória em nossas vidas. Quem tentará contra os braços fortes do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós pelo Senhor, quem tentará contra os braços fortes do Senhor? Quem impedirá o teu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Oh, aleluia, Jesus. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós pelo Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Tome o seu assento, querido, por gentileza. A palavra de vitória já foi liberado a nós para a glória do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Que bênção estarmos juntos mais uma vez, para estarmos
firmes nesta campanha, a campanha dos Salmos, onde nós vamos estar lendo e aprendendo, e para a glória de Jesus, entendendo, aleluia, com mistério, quão bom é ouvir a voz do Senhor, é escutar e ouvir a voz do Senhor, de uma maneira bem clara, de uma maneira bem especial. Nós vamos iniciar hoje a nossa campanha no Salmo 1, já iniciamos, né? Fizemos a introdução, mas hoje nós estaremos com o nosso preletor aprendendo, amém, um pouco mais, e eu tenho certeza, você vai sair daqui impactado, porque a palavra de Deus, ela é assim, ela não volta vazia, ninguém sai daqui sem ter um encontro especial com o Senhor pela sua linda e poderosa palavra. Glória a Jesus por isso, amém? Eu gostaria de pedir o nosso querido irmão Josenilton para falar sobre a oferta, amém? Glória a Jesus. Ele já vai rir, fala assim, aleluia. Traz aí a sua saudação de salmo para a glória de Jesus e traz a palavra de oferta também, amém? Glória a Deus. É sempre bom ouvir o nosso querido irmão Josenilton. Ele sempre tem uma saudação de vitória, uma palavra de bênção para todos nós. Glória a Deus por isso. Glória a Jesus. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. E você tem toda a liberdade, queridos, de exaltar ao Senhor, de glorificar ao Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A graça e a paz, amada igreja. Amém. Que o nome do nosso Senhor seja sempre exaltado e glorificado nas nossas vidas. Que nunca cansemos de glorificar o seu nome, de agradecer a sua bondade, porque a sua misericórdia é eterna em nossas vidas. Então, dada-nos a oportunidade de falar dos dízimos e ofertas, iremos falar então deste tema, o qual a igreja, a obra do Senhor Jesus Cristo, ela é sustentada e é mantida através dos dízimos e ofertas. É para isso que serve toda a doação que é feita às igrejas, é para que se mantenha de pé essas portas abertas, para que possamos alcançar o maior número de almas possíveis, através da palavra, através da pregação e do amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Na palavra do Senhor nos diz: aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Aqui, na palavra do Senhor, está falando de uma lei. Lei essa que se reflete na lei física, lei visível aos nossos olhos. Qual é essa lei que eu estou me referindo? Aquela pessoa que é agricultor, quem trabalha com isso, tem mais facilidade de entender, mas não é difícil. Qualquer um de nós podemos entender claramente essa lei. Se você plantar pouco, obviamente que você colherá pouco. Agora, se você planta com fartura, obviamente você colherá fartamente, não é isso? Se você tem um terreno para plantar e você planta metade desse terreno, você colherá metade daquele terreno. Se você planta o terreno todo, obviamente que o terreno todo frutificará. Então, a palavra de Deus nos garante isso. E refletindo em nossa vida espiritual, é a mesma coisa. Devemos doar com coração alegre, sabendo que está sendo empregado na obra do Senhor, que está sendo para agradar o nosso Senhor Jesus Cristo. Toda vez que eu me deparo com essa questão de dízimos e ofertas, eu me lembro do caso de Caim e Abel, onde Abel fez o sacrifício, prestou o holocausto com gratidão, por gratidão,
não é isso? Ele prestou aquele sacrifício com gratidão ao Senhor, reconhecendo quem o Senhor é na sua vida. No passo que Caim foi fazer, não por gratidão. E nós sabemos muito bem o que aconteceu na história, onde Abel teve o seu sacrifício aceito e Caim não. Então, irmão, não importa a quantidade que você está ofertando, lembre-se, Deus ama quem dá com alegria, não importa se é muito ou se é pouco, mas que possamos dar com alegria. E o Senhor certamente suprirá as nossas necessidades. Podem trazer os dízimos e ofertas. Viver por fé é acreditar que o milagre acontecerá, é confiar no Senhor e no seu grande amor. Tua palavra se cumprirá, sua promessa não tardará. Eu sei em quem tenho crido, eu sei que és fiel. Oremos ao nosso Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que provém, Senhor, em nossas casas, aquele, Senhor, que nos dá o sustento, meu Deus, a Ti, Pai, nós agradecemos, primeiramente pelas nossas vidas, pela misericórdia, Senhor, que Tu tem derramado sobre as nossas famílias. Te agradecemos, Senhor, pelo pão de cada dia, pelo ar que respiramos, pela nossa saúde, meu Deus. Te pedimos, bendito, ó Senhor, que Tu possas, Senhor, multiplicar, Senhor, esses dízimos, Senhor, e essas ofertas, meu Deus. Que Tu também possas, Senhor, dar semente, meu Deus, àquele, Senhor, quem não tem como plantar, meu Deus. Que Tu possas, Senhor, suprir, Senhor, essa semente em Suas mãos e multiplicar, Senhor, verdadeiramente, assim como a Tua palavra, Senhor, já nos garante, nos assegura, Senhor, que será multiplicado, Senhor, mediante aquele Senhor, que semeia, meu Deus, na Tua terra, Pai. Por isso, Senhor, nós Te louvamos, meu Deus, e Te engrandecemos, Senhor, porque Tu tens, Senhor, nos abençoado, Tu tens nos guardado, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Fale conosco, Senhor, mediante este culto, meu Deus. Essas, Senhor, são as bênçãos, Pai, que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, pode se sentar, quem está de pé. Eu estou numa luta agora que eu vou conversar, eu tenho que ficar fazendo assim, ó. Aí vai. Hã? Eu estou acostumando, vou ter que. Aqui tem uma lente que é, né, as duas ao mesmo tempo. Agora essa aqui é agora. Eu ponho esse, eu não enxergo os irmãos. Eu ponho esse, eu não enxergo o que eu vou ler. Então eu fico com uma luta. Meus irmãos, a paz do Senhor, é um prazer vê-los de novo, né, depois de um bom tempo aí longe, pouca, né, ligou para mim nenhuma vez, a saudade foi pouca, né, não foi lá em casa, não me ligou, não é, eu tô que nem aquela amante ferido. Meus irmãos, é muito bom estar aqui com vocês de novo. Eu quero fazer uma coisa que eu gosto muito. O telão está funcionando ou não? Para ler a palavra, tá, né? Então abre em Mateus 22, do 36 ao 40. Vou fazer um favor para o Marcos, eu vou deixar só 5 minutos para ele pregar hoje. Estou brincando.
Mateus 22, 36, está aí? Vamos ler juntos? Mestre, grande mandamento na lei. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Até aí tá bom. O segundo é amar o teu próximo como a ti mesmo, né? Como o versículo termina. O amor, ele é uma virtude que contém todas as outras virtudes. Diria de forma simples que se eu fizesse tudo para ajudar os pobres e não tivesse amor, de nada serviria. Se eu viesse na igreja todos os dias e não tivesse amor, de nada serviria. Se eu ajudasse pessoas nas suas necessidades, mas eu não amasse essas pessoas, de nada serviria. De forma que se eu fosse submissa ao meu pastor e às autoridades e tudo mais, se eu não fizer isso com amor, para Deus está errado. Qualquer coisa que você faça na vida, se ele não tiver o amor, Deus coloca que aquilo ali não está agradando o coração dele. Eu preguei esses dias agora, não sei se eu já dei essa palavra aqui sobre o ministério e a vida de Jó, mas o Jó, ao meu ver, ele era um religioso convicto, mas lhe faltava a vida com Deus, lhe faltava o amor, lhe faltava experiência pessoal com Deus, tanto que no final do livro ele diz que antes eu te ouvia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Então Deus moveu céus e terra, porque sem o amor, sem a intimidade real com Deus, para Deus não está bom. O amor é a essência, é da onde parte todas as coisas. É, como eu disse, a virtude que contém todas as outras virtudes. Mas aí já começa a palavra. O que é virtude? A virtude é uma unção, é o poder de Deus. Virtude não vem de nós mesmos. Eu gosto de alguns textos da palavra do Senhor que diz que tocavam em Jesus e dele saía virtude. É um poder que emana, um poder que sai de Deus para as nossas vidas. Logo chegamos numa conclusão básica, que se nós queremos ter amor, isso tem que vir de quem? Ninguém entendeu, né? Entendeu? Então vamos lá de novo. Se nós queremos o amor nos nossos corações, da onde vem esse amor? E pastor, ó, que você for pregar, você vai ter trabalho, hein? Você que gosta do levanta a mão. Eu sempre brinco com ele, por isso que eu estou brincando, viu, gente? Levanta a mão. Aí ninguém levanta. Ah, só ele levantou, ó. O amor vem de quem? De Deus. Abre para mim Romanos 5:5. Por favor, Thalita. Romanos 5:5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Da onde vem o amor então? Do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus? Sim ou não? Ou a gente está participando de alguma outra igreja aí que o Espírito Santo não faz parte da Trindade? Não, né? Então você vê ali, ó, o amor de Deus é derramado em nosso coração. Se a gente não for lá pegar para nós esse amor no Espírito Santo, não tem um amor. A gente não vai conseguir amar. É impossível para nós, de nós mesmos, amar. Nós precisamos da ação do Espírito Santo. Nós precisamos retirar da pessoa do Espírito Santo o amor. Vamos ler mais uma passagem? Leia Romanos 15:30. 15:30, eu não estou enxergando. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito.
porque lutei juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Então você vê mais uma vez aí que o amor vem do Espírito Santo. E para terminar, 2 Timóteo 1:13. Nós fomos lá em Deus, buscamos o amor, de alguma forma retiramos do Espírito Santo o amor. 1:13. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes, com fé e com amor. Eu gosto da primeira palavra. O que está escrito lá, a primeira palavra? Mantém. Então, o amor não vem de nós, vem do Espírito. Nós vamos lá, no Espírito Santo, na oração, no nosso devocional, nos nossos momentos de comunhão com o Espírito Santo, pedimos a Ele, Ele derrama sobre nós o amor, e cabe a nós fazer o quê? Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes, com fé e com amor, que está em Jesus Cristo. Então, assim, a minha saudação nessa noite é essa para vocês. Busquemos no Senhor o amor uns pelos outros, o amor pela obra do Senhor. E quando encontrarmos esse amor no Espírito Santo, quando essa virtude do Espírito Santo descer sobre nossas vidas, que nós possamos manter ele em nossas vidas. Amém? Obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Queridos, vamos colocar de pé. Glória a Deus. Graças a Deus. Quero convidar o preletor desta noite para se aproximar aqui. Eu quero pedir você, por gentileza, para que você possa, neste momento, receber a palavra, amém, do céu que vai chegar, como veio essa, amém, falando sobre o amor, sobre o que nós devemos fazer, amém, essa plenitude gloriosa, esse poder glorioso sobre a nossa vida. Estenda suas mãos para cá, vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Senhor nosso Deus, oramos nesta hora e pedimos, meu Deus soberano, mais uma vez mais, Senhor, usa o teu servo, meu Deus de amor, como o Senhor tem usado, Pai. Temos fome, temos sede, meu Deus de amor, sacia a nossa sede, meu Deus, dai-nos, ó Deus de amor, de comer. Temos fome, meu Deus, usa o teu servo com poder e autoridade na tua palavra. Clamamos ao Senhor e pedimos em o nome do Senhor Jesus. Assim te louvamos e assim agradecemos de todo o nosso coração. Amém. Glória a Jesus. Amém. Pai do Senhor, meus irmãos. Quem está feliz com Jesus e fala amém. Amém. Obrigado, Samir. Meus irmãos, abra aí no Salmo número 1, o Salmo 1, e a gente vai fazer uma pequena ilustração aqui do trabalho, porque a gente crê que muitos de vocês vão ser usados. Eu quero que você fique atento a isso aí. O pastor Gleison vai estar criando um cronograma depois, e pegando aqueles que ele vê mais preparados para poder estar ministrando, né? Lembrando que esse é um culto sim de campanha, mas ao mesmo tempo também você tem que lembrar que tem tudo em Salmo. Tudo que um crente precisa tem em Salmos. E a campanha do Salmo, ela é poderosa. Salmo 1 aí, abre no Salmo 1. Enquanto você vai procurando, eu vou falando. Essa campanha acontece toda quinta, e a gente vai ter uma forma, se o pastor Gleison me permite, eu vou estar passando para vocês o operacional da campanha, para ficar de uma forma clara. Nós temos quase 160 salmos, se não me falta a memória aqui. Então, se a gente fosse fazer uma quinta para cada salmo, a gente ia virar 2 anos rindo, 1 ano e meio rindo, só quinta, lendo salmo por salmo. Então, para que isso não aconteça, mas para que também a gente consiga fazer uma campanha que será didática, e nós passaremos por todos os salmos, a ideia principal, depois você anota no seu coração aí, é de estar lendo um salmo por dia como devocional, em ordem, como a gente vai começar aqui pelo 1, você vai meditar nele. Amanhã, por exemplo, sexta-feira, você vai meditar no salmo de número 2, né? Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Lá você vai ler
e entender o Salmo, né? No terceiro dia você vai meditar, por exemplo, no Salmo de número 3, um devocional seu em casa. Digamos que o dia 3 dá numa terça-feira, que tem GPE. Pastor, tem o GPE, e o GPE é remoer o culto, a mensagem principal de domingo. Sim, mas não te vai tomar tempo nenhum ler durante o GPE ali o Salmo, por exemplo, que é o 3 que caiu na terça-feira, só um exemplo, ou 4, ou 5 que caiu na terça-feira, você vai lê-lo, né? De forma que na próxima quinta, nós vamos estar sempre lendo o 7º, é isso? Tá certo? Faz uma continha comigo aí, Salmo 1 hoje, Salmo 2 amanhã, sexta, 3 sábado, 4 domingo, só para você ter noção aí, ó, 5 vai dar na segunda, o 6 vai dar na terça-feira, é isso? O 7 vai dar na quarta-feira, e o 8 vai cair na próxima quinta, e vai ser o tema da noite de quinta. Vamos ver se Deus está no negócio. Veja se o Salmo 8 é bom ou não é. Se é bênção, todos são. Mas dá certo para culto, pastor? Vamos ver só para ver se dá certo para culto. Ao mestre de cantos, segundo a melodia, os lagares, Salmo de Davi. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o seu nome. Até cantamos aqui hoje, grande é o Senhor e muito digno de louvor, não cantamos? Vai cair o 8 para a próxima quinta, e sucessivamente vamos continuar lendo em devocional cobrado no grupo, viu pastor? O senhor pode estar cobrando de nós lá, ó gente, hoje é o Salmo de número 3, quero que vocês leiam, orem sobre isso, né? E se alguém ousar e quiser, pastor, para ver participação, eu senti um negócio bom com esse Salmo 7 aqui, já li, orei, fiz meu devocional, eu queria comentar sobre ele. Você pode ir lá no grupo, assim como a minha mãe faz, o pastor Gleison, ou eu às vezes faço, você pode ir lá e falar assim, irmãos, que bênção esse Salmo de número 7, hein, que está falando aqui, que Deus é o nosso refúgio, como eu estava precisando de um refúgio hoje, e esse Salmo de número 7, você vai lá, isso vai até gerar treinamento para você como obreiro e obreira do Senhor, pode chegar lá e comentar o Salmo 7, sem ter medo, sem receio nenhum, de forma que nós vamos pegar todos os salmos para a nossa vida, e vamos frisar apenas, por exemplo, começando hoje na quinta-feira o Salmo 1, e ele será o tema da mensagem. Convidou alguém, pastor Gleides? Já explica, o seu salmo será a próxima quinta, o seu salmo é o salmo de número 8, que a gente obrigatoriamente vamos lê-lo inteiro com a igreja, para ficar bonito o salmo, assim como a campanha em casa, ler integralmente o salmo. Vamos ter dificuldade lá no Salmo 119, mas não tem problema não, porque só ele já é uma mensagem. Quem cair com ele lá, só lê ele e já está pronta a mensagem. Amém? Então todos nós que formos, digamos que a Thalita, uma jovem, o Josenilton, alguma irmã, né, vai falar o Salmo de número 8. Você está incumbido de lê-lo plenamente com a igreja, melhor. Lê-lo em casa para não engarranchar aqui, fica feio, né, quando a gente engarrancha, né, principalmente no culto. Lê ele fluidamente, treina ele, isso vai ser bom até para a sua alma. Você chega aqui, lê ele totalmente com a igreja e traz o seu entendimento. Para quem for ministrar, só mais um pedido, vocês estão de pé de castigo, mas eu vou ser breve hoje, tá? Para quem for ministrar, procura saber quem escreveu o salmo. Não está na Bíblia não? Pesquisa. Você vai falar, por exemplo, do salmo de número 14, mas você pensa às vezes que todo salmo é de Davi, e de repente aquele salmo é dos filhos de Corá. Aí você, como pregador do dia, vai estudar quem era Corá, quem eram os filhos de Corá. Pastor, eu não tenho livro para isso. Você pode colocar hoje muito fácil na internet, vai no Google, né, pastor Stone? Coloca lá, filhos de Corá mencionados nos Salmos. Lá vai ter toda uma história sobre eles. Você vai crescer espiritualmente, intelectualmente, vai trazer conteúdo para a igreja. Porque cada salmo não precisa inventar. Cada salmo já é uma mensagem de Deus para nós. Então, o que você trouxer, o que você acrescentar para você, você vai trazer também para a igreja. Lembrando que o culto de quinta é um culto corrido, nós não precisamos ser muito extenso, esse culto eu estou dando mais uma explicação, né? Vocês vão dizer que eu vou ser bem prático aqui, e porque tem que ter oração no final, tem que ter clamor no final, baseado no salmo que foi ministrado. E também não é você que pregou, por exemplo, às vezes, uma raridade sim, não tem problema nenhum, você que ministrou, por exemplo, sobre o Salmo 8, orar. Mas temos também o pastor que está dirigindo a campanha, que pode orar, ele pode chamar outro pastor para fazer, de forma que a gente vai participar e organizar.
porque tudo que é organizado tem poder de multiplicação, nós já aprendemos isso. Os irmãos entenderam? Diga amém. Então hoje é o salmo de número, e amanhã? Quem vai fazer mesmo em casa, fala amém aí, irmão. Irmão, não é 3 da tarde em ponto, pastor, tem que fazer, não, você vai escolher o seu horário, você trabalha, você é ocupado, você tem as suas obrigações, mas não falte, e todo dia no grupo lá vai ter o pastor Gleice puxando, irmão, e o salmo de hoje, tá? Lembre uns aos outros, nos lembrem, nossa irmãos, bom dia para os irmãos, é até bom que há mais conversa no grupo lá, quero desejar para você o salmo 8 hoje, viu? Né? Pastor, eu não sei falar, treina, lê bonitinho, e vai lá no grupo e lê o salmo, é tão bonito, só a leitura. Pastor, eu não gosto de falar, mas chega lá, por exemplo, e começa o salmo de número 5, lê ele primeiro antes de gravar o áudio, depois coloca, dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras, e acode o meu gemido, escuta, ó meu rei, Deus meu, a minha voz que clama, a ti eu imploro. Leia o salmo de número 5, que é pequenininho, está um excelente exercício para crente, não é verdade? Vamos sair mais abastecido, mais desinibido, como obreiro a gente vai ter mais coragem de fazer as coisas, e vamos participar e trazer essa profecia para a nossa vida. Entendidos? Diga amém, irmão. Então é um salmo por dia, sempre caindo a ministração de quinta no salmo da vez. Aí você que vai ser a sua vez, ora, prepara, estuda sobre o salmo, lê ele e faz mais ou menos como eu vou fazer aqui, simples, objetivo, sem enfeite, não precisa de enfeitar. Se detenha no seu salmo, porque nós vamos passar por todos os salmos. E os outros cultos já tem salmo também, a gente sempre menciona um ou outro, então foca no teu salmo, que com certeza amanhã, a lição do salmo de amanhã vai falar outra coisa diferente, vai aquecer o coração também, e da próxima quinta e assim sucessivamente. Entendidos, irmão? Amém ou amém? Então lê salmo primeiro, dá um glória a Deus aí por essa campanha, iniciativa do pastor Gleice, viu? Muito boa, vamos lá. Lê comigo, regala o olhão para cá e o coração se abre, vamos lá? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, e que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como uma palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Você pode dizer glória a Deus? Acabou mesmo, né? Não estou doido não, acabou. Pode se sentar em nome de Jesus. Meus queridos, esse salmo, eu estudei também sobre ele, assim como eu estou te pedindo para fazer. E esse salmo tem uma curiosidade, Samir. Ele é um salmo que não foi assinado. Eu vou explicar para vocês como isso funciona no mundo. Digamos que o Picasso, aquele grande pintor, fez uma obra de arte, mas não pensou em assinar. Afinal de contas, eu fiz isso aqui porque eu gostei desse desenho. E não tinha a fama adequada. Preste atenção, ele não tinha a fama adequada. Fala comigo, fama adequada. Você deve conhecer, eu tinha um amigo pastor que a mãe dele pintava quadro. E ela pintava umas rosas bonitas, só porque ela falava assim, quem vai querer ver isso? Eu vou pôr na minha sala e pronto. Então ela nunca havia assinado nenhum quadro, até que alguém disse para ela assim, mas que coisa linda, de quem pintou? Ela falou assim, filho, que coisa linda que nada, ficou uma borroqueira danada. Não, ficou bonito, isso parece arte, porque hoje a arte é o seguinte, né? Se lambuzou de tinta lá, qualquer um fala que é arte. Aí eu senti uma inspiração nesse, o que você sentiu quando você pintou isso aqui, fulano? Aí ele falou assim, rapaz, na verdade a latinha de tinta virou e eu fui tentar limpar. Aí, você acha que a pessoa que gosta de arte vai se sentir desfeito com essa explicação? Não, ele vai imaginar. Ele falou assim, isso significa o nosso trabalho de tentar adequar a nossa vida. Esse quadro passa uma mensagem de que nós temos que tentar fazer de tudo para organizar a nossa vida, igual você tentou fazer de tudo para limpar esse quadro. E ele vai viajando, sabe? Só porque às vezes fica marcas
como tem um sentimento na sua obra de arte, fulano? Aí a fulana falou assim, mas gente, eu só estou limpando a sujeira que eu fiz. Aí a pessoa que é inusitada nesse sentido e aguçada para a arte, fala assim, isso, todos nós queremos ajeitar a bagunça que fazemos, que sentimento lindo. E assim começou os grandes preços, segundo a minha filosofia, minha invencionice, porque afinal de contas a arte é inventar, né? Eu estou inventando a explicação para as artes. E assim surgiu, porque que muitos milionários bagunçados psicologicamente começou a pagar milhões em quadros que não dizem nada com nada, é só uma borroqueira de tinta. Mas a chegada de um certo tempo, o artista começa a querer anotar. Afinal de contas, ele está ficando famoso, está ganhando a vida agora com quadro. Olha, achou um doido que achou lindo a tentativa de limpar a tela. Falou com ele. Então agora eu vou assinar como Picasso. Quem entendeu, fala amém. Toda essa ilustração não é real, tá? É um quadro também que eu estou tentando limpar a tela para te ilustrar a situação de um artista no início. Não é real, tudo bem? Eu falei aqui ficticiamente. Agora eu vou falar do artista inicial mesmo. O artista inicial, ele nunca nem acredita, ele nem sabe do potencial daquela obra. Eu conheço algumas compositoras que moravam lá na ruinha tal, e que um dia me mostrou um hino que tocou meu coração, eu fiz questão de gravar. Acho que qualquer cantor que conhecesse o hino ia gravar, mas ela mesmo não estava nem aí para isso, não sabia nem o que era compor, só deu vontade e começou a cantar. Olha que coisa linda, nato, né? Natureza de compositor daquela menina. Agora preste atenção no que eu vou te falar. No Salmo 1, agora esquece todos os achismos que eu disse, toda a invencionice para te explicar a vida de um artista, e agora vamos só para o Salmo 1 para você entender. Estudando, eu descubro, porque existia uma dúvida na cabeça dos estudiosos bíblicos, quando é que o Salmo 23, o Salmo 1 foi escrito. A forma mais clara de você entender quando o Salmo 1 foi escrito, é exatamente por causa da falta da assinatura. A falta da assinatura mostra que Davi era um jovem tenro, sem muita informação de arte, criado no mato, onde ele apenas teceu o salmo, sem se preocupar se alguém um dia perguntar quem escreveu ou não escreveu. Os estudiosos judeus aplicam esse salmo de número 1 a Davi, meditação de Davi acerca da sua própria vida, a vida dos ímpios e tudo que estava à sua volta. Por isso ele não assina de punho o salmo de número 1, porque ainda era um jovem tenro. Por isso os estudiosos colocaram esse salmo como sendo o primeiro, porque realmente, segundo o estudo deles, era um dos primeiros salmos. Lá no iniciozinho da fé, lá pertinho de quando ele matou o leão, mais ou menos geograficamente, ele ainda era um pastor de ovelhas quando escreveu, não era rei e nem era ungido. Porém o Espírito Santo já estava junto com ele, assim como está junto com nós. Levanta a mão e dá um glória a Deus aí. Assim estão, viu? Viu que eles dão? Levanta a mão e dá um glória a Deus aí. Você fala convicto que eles vão junto, né? De vez em quando eu faço o teste, eu falo dormindo, dá um glória a Deus aí, irmão. Ninguém fala nada, eu percebo que eles estão dormindo também, né? Não é verdade? Mas vocês entenderam onde foi escrito o Salmo primeiro? Diga amém. Então não está atribuído e assinado por Davi, o que nos dá a entender que foi escrito bem no iniciozinho do seu ministério, e ele nem sabia para que servia direitos autorais, né? Ele só estava preocupado com louvar, adorar o nome santo do Senhor e meditar na sua vida essa lição maravilhosa do Salmo de número 1. Fala comigo, bem-aventurado. Agora tirar alguns enigmas aqui do Salmo, porque o Salmo já é uma mensagem que nem precisa de pregador. Por isso que eu estou trazendo só essas informações extras para você. Preste muita atenção, ele fala bem-aventurado, fala. Fui procurar no dicionário também. Tinha um pastor da minha época, pastor Pedro, ele é muito simples, porque a igreja na minha época infantil, ela estava mais presente nas periferias mesmo, nas ruínas, vielas, os barracãozinhos, que a igreja evangélica estava em Goiânia. E eu sou morador desses lugares, eu vim de lá, de barracãozinho de água só, comer cavacinha afogada, porque não tinha o que comer mesmo, literalmente, ali com arroz, e minha mãe fazia com um tempero maravilhoso, que só ela sabe fazer, e ficava gostoso. Minha menina, a gente comia aquilo e achava bom. E como eu vim do interior, lá tinha um pastor que dizia assim, bem-aventurado, fala comigo, bem-aventurado.
Ele emendava bem-aventurado, ele achava que o tracinho era exatamente para falar junto. A gente tem umas interpretações meio artísticas de vez em quando, irmão. E é normal, né? Eu não posso cobrar a instrução de quem não tem instrução. Então ele lia bem-aventurado, fala comigo. Só que ele não sabia explicar, ele tinha unção, ele era uma pessoa de Deus, de oração, mas não sabia nem explicar o que era bem-aventurado, e só sabia explicar por que ele lia bem-aventurado, é porque tinha um tracinho que dava a entender que a palavra era junta, ligada uma na outra. Porém, a gente sabe que não é isso. Bem-aventurado tem um hífen de separação gramatical, mas quer dizer bem-aventurado. Agora fala comigo, bem-aventurado. Quem sabe o que é, irmão? Fala bem alto aí. Isso, eu fui estudar, desde quando o pastor me ensinava, bem-aventurado. O Senhor, o que é bem-aventurado? E eu fui estudar, e bem-aventurado significa mais que feliz, né? Bem-aventurado, muito feliz. Fala comigo, feliz. Então o salmista começa a dizer assim, ó, feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Olha como ele começa, um jovem, igual vocês aí, jovens que estão aí, ó, quem sabe na idade de vocês, começou a parar e observar como era feliz as pessoas que não andavam no conselho dos ímpios. Só que é o conselho das menininhas da escola para as outras menininhas, sabe-se lá o que, eu não sou menininha para saber, mas tem conselho ruim, tem ou não tem? E bem-aventurado ou feliz aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se encontra, fala comigo, detém, fala comigo, nem se detém, ele não se encontra lá. O que significa, pastor? Ó, não ouve o conselho do ímpio, fala comigo, não ouço o conselho do ímpio, não me encontro no caminho dos pecadores, fala. Que isso, pastor? Quer dizer que eu não posso encontrar com um pecador, não, que ele vai me contaminar? Não é isso. Se detém, fala comigo, se detém, para, estaciona, ou se encontra no caminho do ímpio. Pastor, sou crente, não ando no conselho dos ímpios, eu estou só na festa da pecuária no dia do Zaroi Santana lá, eu só vou lá porque eu estou lá, mas fica tranquilo que eu não estou adorando Luan Santana, não estou adorando Luan, eu só estou aqui porque acompanhando a minha amiga. Não se detém, fala comigo, não se detém. Pastor, eu sou crente, mas eu estou aqui nessa... Não pode, irmão, você não pode se encontrar lá, entendeu? Diga amém. Amém ou amém? E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu, quando era pequeno, imaginava uma roda grandona, esquisitona, só minha mente fantasiosa. Você também? Eu ficava assim, preocupado, se não tiver, pastor do céu, como é que faz? Como é que a gente descobre que a roda é de escarnecedor? Tem alguma cor nela? Ela é vermelha, ela é amarela? Como é que é essa roda? Como é que é essa roda? Então eu ia num lugar que não era de crente, eu ficava incomodado, e minha maior preocupação quando alguém chamava para entrar ou para sentar, será que é mesa de escarnecedor? Será que é a mesa do escarnecedor? Porque a Bíblia diz que eu não posso me assentar na roda dos escarnecedores. A roda dos escarnecedores, o assentar aqui é tipológico. Desde que tem uma rodinha, ou tem duas pessoas dentro da igreja, rindo, fazendo piadinha de alguma coisa, ou às vezes até rindo, né, do pastor que fala bem-aventurado por simplicidade. Desde que eu faça uma rodinha para brincar com língua estranha, ou eu faço uma rodinha para fazer qualquer tipo de escárnio, ou eu participo de um grupinho de WhatsApp de escárnio, né? Só entre nós, hein? Que é isso? Que palavra mais chucra aquela, hein? Meu Deus, mas que pastor bobinho, ou que coisa isso, que coisa aquilo. Você viu? Aquela irmã não sabe nem vestir, olha a roupa que ela veio para a igreja. Quando eu me faço parte de algum grupo de escárnio, eu estou me assentando, ou sentindo confortável, que é o sentido real do salmo, na mesa dos escarnecedores. Coloca a mão no coração e fala comigo assim, estou aprendendo o segredo para ser feliz, para ser bem-aventurado. Amém? E aqui o verso 2, ele já desaba as coisas boas, né? Que é, antes tem o teu prazer na lei do Senhor. Fala comigo, prazer na lei do Senhor. Ó, jovens que me ouvem, quem está pela internet vai ouvir também, obreiros que me ouvem, Deus tem prazer para você.
Deus tem prazer sim para você. Eu vou falar bem rasgado, não tem criança hoje aqui. Deus tem prazer na área sexual para você. Deus tem prazer nisso, foi Ele que fez. Mas tudo ao seu tempo e dentro da lei do Senhor. Não brinque procurando prazer fora da lei do Senhor, porque vai ser só dor de cabeça e sofrimento para a sua vida. Então eu vou falar claramente para você, sem medo de errar. Deus tem prazeres naturais e carnais para você, não é só espiritual não. Deus não quer só te envolver no espírito, Deus quer também te dar alegria. Quando eu era jovem, preocupado com a vida de renúncia, e bem quadradão mesmo, né? Do jeito que acho que até devia continuar sendo, eu imaginava, Senhor, e como é que faz? Eu comecei bem jovenzinho, e uma vez eu senti uma atração muito forte por uma jovem bonita, né? Da igreja, bem solteiro, e eu fiquei em desespero com aquilo, fiquei, meu Deus do céu, o que é isso? Eu estou desviado, eu não estou orando, eu não estou jejuando, o que está acontecendo comigo? O sangue de Jesus tem poder, e a instrução era pouca naquele tempo, até que graças a Deus, um homem de Deus, né, me deu o conselho, falou assim, meu filho, o que você está tão agoniado? Estou vendo, você está vendo o culto, você fica com a cabeça baixa, você está triste, você está assim, o que está acontecendo com você? Aí eu abri para ele, falei, mas vem cá, vamos conversar, eu não estou crente não. Por que você não está crente, meu filho? Você está todo dia aqui no culto, você está orando, pastor, não estou crente, é só casca, não estou crente de jeito nenhum. O que aconteceu com você? Pastor, eu vou te falar, você vai me entender, e o senhor ora por mim, expulsa esse demônio, em nome de Jesus da minha vida, expulsa esse demônio. O que é, meu filho? Aquela fulana de tal foi conversar comigo, me deu um beijinho no rosto, eu fiquei doido da cabeça, pastor, eu estou esquisito demais da conta, ora por mim, repreende esse demônio. O pastor começou a rir, falou assim, como é que é, meu filho? Eu estou quase dando graças a Deus, falando em línguas, que bom, glória a Deus, aleluia. Falei, para de brincadeira, pastor, eu mal estou sentindo paz no culto. Falei, não, meu querido, foi Deus que te fez assim, e está certo, foi Ele que te fez dessa forma, dê glória a Deus por isso. Só que o prazer tem que ser dentro da lei do Senhor. Você não pode se entregar ao prazer fora da lei do Senhor, você não pode se entregar à prostituição. O que você fez? Você deu sequência àquela vida? Eu falei, não, pastor, estou fugindo disso até agora e está difícil, está complicado demais da conta. Glória a Deus por isso. Mas espere o momento certo, onde Deus vai te entregar a sua esposa, e você sim, aí vai poder beijar, vai poder fazer o que você quiser. Quem está entendendo, fala amém, irmão? Dentro da lei do Senhor. Conselho para jovem, quer ser feliz, jovens que me ouvem? Não procure prazer antes do altar, não se entregue aos prazeres antes da bênção de Deus do casamento, porque o casamento é dentro da lei do Senhor, e todas as delícias carnais pertencentes ao casamento só são legítimas e não se tornam pecados dentro da lei do Senhor, que é a instituição do casamento. Entendido? Fala amém, irmão. Amém ou amém? Né? Então é isso aí. Fala comigo assim, antes tem o teu prazer. Sabe o que eu pensava antes? Que só tem prazer lendo a Bíblia. Aí eu imaginava um jovenzinho com a Bíblia na frente. Esse é o varão que Jesus agrada. Bíblia cedo, Bíblia meio-dia, Bíblia de tarde, Bíblia na hora de dormir. Por isso que eu achava que eu estava desviado. Mas o seu prazer na lei do Senhor não quer dizer que ele vai se deliciar com essas letras maravilhosas o tempo todo. Olha que prazer, que texto. Não, não é isso. O seu prazer na lei do Senhor é exatamente a castidade no devido tempo, se entregar ao prazer só quando ele estiver repousado na palavra de Deus, se entregar aos prazeres somente quando estiver legalizado e patente a palavra de Deus. Entendido? Fala amém, irmão. Esse relógio está certo, irmão? Sangue do Cordeiro. Mas vocês entenderam? Fala amém. Prazer na lei do Senhor. Fala comigo, prazer na lei do Senhor. Se está dentro da lei do Senhor, irmão, é bom. Pastor, mas essa aqui é totalmente carnal. É dentro da lei do Senhor? É. Então está certo. Amém? Dentro da lei do Senhor. Amém, Samir? Eita glória, Samir. Não tem como olhar para o Samir sem rir não, viu? Agora, dentro da lei do Senhor, não vou partir para essa parte, que essa parte é para casais. Vamos continuar no Salmo, né? Quem entendeu, fala amém. Olha a promessa para quem tem o prazer ou vive com expectativa dentro da lei do Senhor. Verso 3, ele será como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhas não murcham, e tudo quanto fizer prosperará. Vale a pena, irmão? Fala comigo, as folhas não murcham.
não vai esvainecer o seu casamento. Não vai. Se você esperar e fizer dentro da lei do Senhor, não vai passar da hora. Não vai ter inverno que vai apagar ou que vai matar essa árvore, porque essa árvore está plantada junto ao ribeiro das águas. Amém? Agora vamos correr aqui para terminar. Agora ele fala como são os ímpios, verso 4. Os ímpios, como está escrito lá, os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento dispersa. Vamos entender a poesia? A moda agora é cabelo moicano do Neymar. O vento soprou, está todo mundo usando moicaninha. A moda agora, vocês têm noção do quantos % de tatuagem aumentou no Brasil depois que o Neymar começou a fazer tatuagem? Vocês têm noção de quanto de tatuagem aumentou no Brasil depois que o Messi começou a fazer tatuagem? É o vento que espalha. Por lado que o vento toca, vai. Na época de antigo minha, era ditado era outro, né? A Maria vai com as outras, literalmente. O vento tocou, né? E em parte nós tem até uma certa culpa aqui. Agora olha em volta aqui, irmão. Até uma meia culpa, porque isso aqui, o tempo somos nós sabemos disso. Mas agora soprou-se o vento. Há 10 anos atrás começou a soprar um vento. 10 não, 6 anos atrás começou a soprar um vento de que a igreja tinha que ser preta. Estou fazendo uma meia culpa. Apareceu um pastor famoso, falou assim, é uma tendência, melhora para gravação, para filmagem, para atenção, retenção, é uma tendência. Deixamos a igreja icônica e entramos para a igreja mais escurecida, que nunca teve nada a ver com igreja. Agora, cá entre nós, e com toda honestidade, quem tem uma igreja escura por dentro, já era dessa cor, viu, irmão? O mercado aqui antes de ser, já era dessa cor. Mas eu gosto também. Mas eu não posso ser movido pela moinha que o vento espalha. Eu tenho que ter uma raiz, uma convicção. Não é a parede preta que vai salvar ou condenar. O que vai fazer a diferença é a nossa honestidade com Deus. Mas preste muita atenção, isso é vento. Modinha de cabelo é vento. O que está usando agora é vento, é moda. Eu não posso ser como a moinha que o vento espalha, irmão. Para onde o vento soprar eu vou, né? O que mais você vê é isso aí, a pessoa escreve o nome de uma banda, né, tatuado na coxa ou nas costas, ou às vezes até na cara, aí de repente aquela banda não faz sucesso, nada, ele vai lá e puxa outra coisa para baixo, faz um beiço de alguma coisa e desenha outra coisa, e de repente vira uma rosa com beiço, com banda, com aquela coisa esquisita, porque ele está movido pelo vento, literalmente. Quem está entendendo diz amém. Estou falando que quem tem tatuagem é ímpio, não, estou só explicando a moda que os ímpios lançam e que envolve muitas pessoas para essa direção, amém? Amém ou amém? Aí está escrito assim, verso 5, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Aqui tem um segredo muito bom para nós que é crente, tradicionalzão, igual nós radicalzão, né? Um pastor um dia olhou para mim e falou para mim que eu era talibã da fé, porque eu era radical mesmo. O pastor Stanley lembra de mim, Stanley, lá atrás? Eu era talibã da fé mesmo? Eu acho que eu era meio talibã da fé. Passou maquiagem, tu não vai ser salvo. O dia que minha esposa usou uma calça comprida para trabalhar, que era o uniforme da escola, eu fiquei uma semana sem conversar com ela. Ela falou, está vendo que eu não minto? Uma semana sem conversar com ela, pastor. Mas é porque eu tinha sido ensinado assim, ué. Eu estava valorizando o que aprendi. E como é bom errar obedecendo, irmão. É melhor que errar por conta própria desobedecendo. Porque quando você erra obedecendo, pelo menos você tem a justificativa. Minha esposa passou um batom uma vez. Eu acho que o problema era a pessoa que estava passando batom nela. Uma menina muito complicada. Aí passou um batomzinho meio vermelhinho nela, assim, meia cor, sabe? Eu falei, esse trem não é de gente, não. O sangue de Jesus tem poder. Você está desviando minha mulher. Toquei no evento da Fonte da Vida, contrariado com ela. Acho que a adoração não subiu, nada aconteceu, mas o povo achou bom a festa. Porém, passou-se um tempo, aí Deus começou a trabalhar na minha vida. Falou comigo, Deus trabalha, Deus ensina, né? Deus ensina. Aí, quando foi gravar o DVD, o Marco Selva, né? Eu todo Selva, o diretor falou assim, você ama a obra do Evangelho? Eu falei, amo. Você acha que esse projeto é de Deus? Acho. Pois é,
Aí Deus permitiu um cara igual eu, muito chato aqui, você não grava hoje, se você não aceitar fazer essa sobrancelha sua parecendo uma matagueira aí. Foi o quê? Você tem que aceitar tirar os excessos aí. Você não vai gravar DVD nenhum hoje. Rapaz, como assim você não vai gravar DVD? Eu estou falando, eu sou o diretor do negócio aqui. Deus permitiu eu ser o diretor. Ou você senta nessa cadeira aqui e faz essa sobrancelha, ou você não grava o DVD hoje. O que você vai deixar falar mais alto? A sua vaidade ou o trabalho que você quer levar, a mensagem de fé que você quer gravar para esse povo? Está todo mundo aí. As câmeras estão tudo aí, está tudo arrumadinho. Tu vai fazer ou não? Foi assim, ó, não rapando tudo, pode arrancar. Sentei na cadeira, eles fizeram um contorno lá. Enquanto eu estava na cadeira, eu estava lembrando, meu Deus do céu, quase pedi o divórcio, porque minha mulher estava passando um batom, meu Deus. Agora eu estou aqui fazendo sobrancelha, eu não acredito numa coisa dessa. E pior, irmão, foi a primeira vez, ele enfiou um negócio no meu nariz, cheio de uma colinha, e puxou aquilo, irmão. Vou falar a verdade, eu quase desviei naquela hora. Foi terrível. E imagina que meu nariz era totalmente virgem com essas coisas, ó. Era cabelo saindo até aqui perto da barba, assim, ó. Mas tive que fazer. E nisso Deus permitiu, nunca mais fiz, viu, irmão? Fica tranquilo. Eu precisei de fazer porque me obrigaram, né? Mas era Deus trabalhando também para o meu entendimento, para eu entender, para eu crescer, que nem tudo era daquela forma que eu imaginava, radical como eu pensava. Não é todo mundo que põe uma calça que quer mostrar o corpo, não é todo mundo que faz uma sobrancelha ou passa um batom que quer seduzir alguém. Então o Senhor nos dá discernimento e esclarecimento, mas é melhor Ele corrigir do que você ser atrevidinho demais e Deus mandar parar. Quem está entendendo, fala amém. Não podemos ser o oposto disso. Já que Deus é graça, eu vou vir ministrar de camiseta cavada, vai funcionar, irmão? Não vai. Então eu preciso ter também o discernimento. É melhor errar por zelo do que errar por desmanzelo. Repete, é melhor errar por zelo do que errar por desmanzelo. Amém? Aí Deus traz a promessa no verso 5, que os ímpios não serão frutíferos assim, não prevalecerão no juízo. E aqui tem o versículo que eu queria falar para você, para nós que somos crentes. Preste muita atenção. Tem muito crente preocupado com o altar, né? Eu não falo isso porque tem até uma pessoa aqui que já me falou, ou duas. Estou falando para a internet de uma forma geral porque está no texto. Eu vou te falar, o dono da obra é Deus. Desde a minha infância eu vejo pessoas preocupadas, pastor, cuidado com quem sobe, cuidado com quem pisa no altar, cuidado com quem fala, cuidado com isso, cuidado com aquilo, pastor, né? E a gente acaba, é claro, nós precisamos ter discernimento, nós precisamos de ter cuidado, sim, nós precisamos, mas aqui tem uma promessa de Deus, que é principalmente para nós que fazemos a obra. Não te preocupe de trazer alguém achando que esse alguém vai escandalizar a obra, porque aqui no verso de número 5, está escrito assim, ó, verso 6, verso 5, está dizendo assim, lê comigo lá, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, vírgula, e esse aqui que é para nós igreja, líderes, ó, nem os pecadores na congregação dos justos. Não fique, irmão, pode chegar aqui e me enganar porque eu sou ser humano, até Samuel foi enganado, o profeta Samuel foi enganado, pela beleza do irmão de Davi, e não era ele que Deus tinha escolhido. Não te preocupe, você viu alguém aqui que não está dentro do padrão, não te preocupe, ore por ele, ore pelo pastor, ore pela igreja, porque a Bíblia diz, através do salmista Davi, que o pecador não prevalece. Fala comigo, o pecador não prevalece, não vai prevalecer, ele não vai caber. Já aconteceu conosco, no nosso ministério, de gente ordenada a pastor, que vem com escândalo depois, você vai descobrir, o negócio já era velho. É Deus que permite o escândalo para que o pecador não prevaleça. Você está entendendo, irmão? É sério isso aqui. Você está entendendo? Diz amém. O pecador não prevalece. Está usando de engano, não vai ficar, a menos que toda a igreja seja de engano. A menos que todo mundo seja mau caráter, aí vai dar tudo certinho, vai casar, vai virar uma gema. Mas se você é santo, você está aqui orando, você faz parte da congregação, você é consciente, você tem o seu prazer na lei do Senhor, você guarda os mandamentos do Senhor, você ama Deus, o pecador não prevalece na congregação dos justos. Está escrito aqui, e isso é verdade, acompanho isso desde a minha infância. Pode até chegar com engano, pode até enganar o pastor, mas não prevalece. Fala comigo, não
prevalece. Então não te preocupe com isso. Preocupe em você ter o seu prazer na lei do Senhor. Preocupe com você não se assentar na roda do escarnecedor. Preocupe com você não dar ouvido aos ímpios e nem o conselho dos ímpios, porque o resto Ele vai fazer e você vai florescer para a glória de Deus. Só o Samir recebeu ali, levanta a mão e fala assim: eu vou florescer para a glória de Deus. Deixa o ímpio com o vento, fala. Não vai ficar, mas eu vou escrever a minha história diante do altar. Amém? Fica de pé no seu lugar. E é mais ou menos assim, meus irmãos. Eu tentei ser um pouquinho acelerado, porque estava explicando também o teor da campanha, mas é isso, tá? É isso. É falar o que está aqui, não precisa inventar, não precisa aprofundar em algo que você não está sentindo, que tem que... Não é também para dar uma aula teológica, nada disso. É o que está no coração e que vai servir para a igreja. Todos que forem falar serão usados de uma forma tremenda. E amanhã, qual é o salmo que você vai ler em casa, irmão? Beleza, então dentro da cronologia, quinta-feira que vem, qual que é o salmo? Pois é, se você for chamado, você já sabe que é o 8, deixa Deus te usar, ore, fale com Deus, leia, entenda, releia e traga para nós esse conteúdo maravilhoso da parte de Deus na campanha do salmo, amém? Deixar a parte de oração e finalização agora com o pastor Gleison. Deixa Deus te usar, pastor. Pode ficar de pé e dar um glória a Deus aí, irmão. Glória a Deus. Amém, queridos? Aprendemos, glória a Deus por isso, e vamos dar continuidade em aprender. Amém? Crescer na graça e no conhecimento. Dias atrás eu tive uma conversa com um amigo, e se não fosse por conta desse aprendizado, se não fosse por conta dessa renovação que Deus traz ao nosso coração, a gente provavelmente teria perdido muitos amigos. Segundo ele andava com a corda dentro do carro para poder encontrar um lugar para tirar a sua vida. Mas através do conhecimento, através da graça que cresce, da graça do Senhor, que está em nós, em Cristo Jesus, ele alcançou a graça pelo conhecimento, amém? E pegou aquela corda e desfez daquela situação, e hoje ele vive feliz com a sua família. Agora, quantos não tiveram a oportunidade de crescer na graça, de crescer no conhecimento, que usaram a corda e tiraram as suas vidas? A gente sabe que muitos se perderam por conta disso. E hoje você está dentro de uma grande oportunidade, que talvez você não está vendo, ninguém aqui viu nenhum anjo até agora, né? Você só ouviu a palavra de Deus que te resgata, que te traz para perto de Deus, que te faz entender e compreender a dimensão de aonde Ele quer que você esteja, para a glória do nome dEle. Amém, queridos? Vamos continuar assim, adorando, glorificando, exaltando ao Senhor. Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. A palavra de Deus diz assim, que o Espírito Santo de Deus vos fará lembrar, no momento da adversidade, no momento da guerra, no momento da tribulação. Talvez você vai pensar assim, eu não sei o que fazer. O Espírito Santo de Deus vai te fazer lembrar das palavras, amém? Do que você tem que falar, do que você tem que fazer, para você alcançar da parte do Senhor essa graça tão maravilhosa, amém? Vamos confirmar essa palavra no nosso coração, através da oração. Você vai dizer ao Senhor, Senhor, eu quero me aperfeiçoar, Senhor, nesta palavra que foi ministrada ao meu coração. Mesmo que não tenha, Senhor meu Deus, mesmo que a pessoa não escreveu, mas nós já sabemos de onde veio dos altos céus ao nosso favor. Nós queremos sim ser servido todos os dias com a tua linda e poderosa palavra. Amém, queridos? Vamos com as nossas mãos estendidas orar, vamos clamar ao Senhor, vamos agradecer pela palavra, vamos pedir que o Senhor venha usar os obreiros, venha usar os teus servos aqui, amém? Para a glória de Jesus. Senhor nosso Deus, levantamos as nossas mãos, te adoramos, ó Deus, porque o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. Meu Deus, nós somos gratos pela tua palavra, porque ela está nos dizendo, bem-aventurado o homem que não senta na roda dos escarnecedores,
Ó Deus de amor, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor nos traz um conselho, o Senhor nos posiciona, o Senhor nos dá, Senhor, a direção certa, Senhor, pela Tua palavra. Nós cremos na Tua palavra e sabemos que ela, Senhor, todos os dias vai edificar a nossa vida, Senhor, em meio a esta campanha que estamos, meu Deus de amor, de glória, para que o Teu nome seja glorificado, para que a Tua graça, Senhor, meu Deus, para que possamos crescer na Tua graça e no conhecimento. Usa, Senhor, meu Deus, os Teus atalaias, usa, Senhor, meu Deus, os Teus servos, os pastores, os evangelistas, os presbíteros, os diáconos, Senhor, os cooperadores, os irmãos em Cristo Jesus, que vão estar de pronto, Senhor, a obedecer a Tua linda e poderosa palavra, a Tua lei, Senhor, que vai ser meditada dia e noite. Meu Deus de amor, nós sabemos, meu Deus, e cremos, meu Deus soberano, que será como a árvore frutífera, Senhor, que na estação certa vai dar o seu fruto, e que as folhas não vão murchar, porque a Tua glória, Senhor, meu Deus, será abundante. Aleluia, neste dia, Senhor, nesses dias, meu Deus de amor, nós clamamos e nós exaltamos, porque o Senhor é o nosso Deus, a nossa força, o socorro bem presente em nossa vida. Nós, meu Deus, estendemos as nossas mãos para os céus e recebemos a bênção do Senhor, pela Tua linda e poderosa palavra, meu Deus. Assim Te louvamos e assim Te agradecemos de todo o nosso coração. O Senhor é bom, a Tua misericórdia dura para sempre. Aleluia, glória a Jesus. Você pode dizer: a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Glória a Deus. Recebe a sua vitória para a glória de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo do Senhor esteja com todos, não só hoje, mas para todos, sempre que possamos dizer amém. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor Jesus e fala para ele, lembra ele, amanhã é o 2, amém? Glória a Jesus, amanhã é o Salmo 2, vamos estar firmes para a glória de Jesus.